Bom, não vou me estender muito aqui no compartilhamento nos grupos. A situação é a seguinte. Vamos supor que você foi contratado para uma audiência e acusou o recebimento, né? Realmente verificou que a audiência vai acontecer, está com a carta de intimação e está tudo certinho. Acontece que o seu cliente, por algum motivo, ele não enviou as orientações da audiência, não enviou documentação, não se manifestou. Então, o que você deve fazer quando isso acontece? E eu vou fazer algumas considerações sobre isso aqui, tá? O que aconteceu lá no escritório foi o seguinte. Realmente o cliente demorou para enviar as documentações, o meu cliente, né, para eu repassar para o meu correspondente na ponta, e enviamos após as 18 horas, e ele não recebeu e não foi para a audiência, né? Nós enviamos após as 18 horas, mas ele não recebeu, por algum motivo não pudemos acusar também, ligar, né, para ele para acusar o recebimento por conta do horário, e ele não recebeu a documentação por algum problema no e-mail e não compareceu na audiência. Então, eu quero colocar aqui algumas situações que podem acontecer com o seu cliente. De repente, aconteceu um erro de e-mail, pode ser, né, o que tem acontecido nesse caso, não chegou, às vezes por conta da documentação ser muito pesada, né, e alguns servidores de e-mail não recebem, então às vezes realmente não vai chegar para você. Agora, o que você deve fazer? Simplesmente não comparecer? A dica que eu dou, o que eu acho que seria o mais correto, né, da parte do correspondente, primeiro, mandar um e-mail, questionar, falar, olha, fui contratado para essa audiência, amanhã até agora não recebi nenhuma documentação. Devo comparecer? Porque eu sei que às vezes os correspondentes não comparecem por alguns motivos. Talvez ele ache que o cliente tenha feito um acordo no processo, então não vai ter audiência, ou então contratou outro correspondente. Várias situações podem acontecer na sua cabeça como correspondente quando o seu cliente não manda as orientações para a audiência que ele te contratou. Mas o que eu quero te dizer da parte de cá, né, da parte de quem contrata, porque eu sempre falo que eu estou dos dois lados, né? Eu sou também correspondente e também sou contratante. É que pode acontecer algumas coisas, como o subsídio para a audiência chegar muito tarde e por isso ele não conseguiu enviar a tempo, né? Mas isso não quer dizer que não é para comparecer em audiência. Ou então o e-mail não chegou. Alguma outra situação tem acontecido e não simplesmente que não é para você comparecer porque fez acordo ou porque contratou outro correspondente. Neste caso, a minha equipe enviou um e-mail informando que as orientações seriam enviadas um pouco mais tarde, porque o cliente havia recebido subsídios um pouco mais tarde para a elaboração de defesa. Então foi avisado, né, para o correspondente, que talvez ele também não tenha recebido esse e-mail. Por isso, essa falta de comunicação, ela vai gerar um prejuízo para o cliente e para você, que vai ficar numa situação complicada, né, com o seu cliente, ainda mais se é um cliente recorrente, que sempre te contrata e tal. De qualquer forma, vai gerar prejuízo. Então, para que isso não aconteça, a minha sugestão, tá? Você envie um e-mail questionando. Se ninguém te der uma resposta, porque às vezes os escritórios que trabalham com o que a gente chama de massa, né, com volume, eles têm muito e-mail. Então, às vezes, o seu e-mail está lá e a pessoa, às vezes, não conseguiu se organizar e ela não vai conseguir ver a tempo. Então, se você mandou um e-mail e não recebeu o retorno, se tiver algum telefone de contato, ligue. Mas aí alguns correspondentes falam para mim, mas a responsabilidade é de quem me contratou, ele que tem a responsabilidade de mandar. Eu sei, com certeza a responsabilidade dele. Não estou dizendo que se você não for ou não receber a culpa é sua, não é isso, veja bem. O que eu coloco aqui é uma forma de você se preocupar, uma forma de você evitar que esse tipo de situação aconteça. Quem assiste os meus vídeos com frequência sabe que eu sempre falo que o cliente, ele é um cliente, mas ele também, para se aproximar dele, você deve tratá-lo como amigo, né? Pensando no lugar dele, se colocando no lugar dele. Então, como você gostaria que fizesse, se fosse uma audiência sua, e você tivesse super atrapalhado, com subsídios chegando super tarde, você precisa enviar um monte de documentação e passa batido uma. Como você se sentiria? Né? E por isso eu falo sempre, então mande um e-mail, ligue, tente falar, porque às vezes ele mandou e você não recebeu por conta do e-mail, entendeu? É uma coisa simples, parece ser uma coisa muito boba até de se falar,
até muito óbvia. Mas, como eu estou há muitos anos já na parte de correspondente, e eu vejo isso acontecer. E, infelizmente, com uma certa frequência. A pessoa não recebe o documento e acha que não precisa, então, comparecer na audiência. Mas nem sempre é assim. Também já aconteceram situações em que eu também acho isso uma falta de respeito. Quando realmente o cliente não manda a documentação porque fez acordo e porque não é mais para comparecer. O correspondente também não tem a obrigação de saber. E eu já vi também, infelizmente, isso acontecer. De ver, né, o correspondente cobrando a documentação e aí o cliente fala, não precisa ir porque eu fiz acordo. Isso é muita sacanagem, porque você tem a sua pauta, você se organiza de acordo com seus compromissos no dia, né? Então, se o cliente também não avisa e você está com aquele horário comprometido, deixou de pegar trabalho, muito difícil isso. Eu já vi isso acontecer. Não, por isso que eu digo sempre, não estou jogando culpa em ninguém. Eu quero só dar algumas dicas, né, para se isso acontecer com você, como você deve agir. Aí, claro, você mandou e-mail, você ligou, ninguém te deu uma posição. O que eu sugeriria para você? Compareça. Mesmo assim. Compareça e depois cobre pelo comparecimento. Ainda que você chegue lá e tenha outro escritório patrocinando a demanda, representando o seu cliente, você não foi descontratado para comparecer em audiência. Então, você tem todo o subsídio para cobrar esse deslocamento, esse comparecimento. Então, se eu fosse dar uma dica para você, eu falaria isso. Compareça mesmo sem a documentação para audiência, tá? E se você recebeu a documentação, por exemplo, em cima da hora, não conseguiu ligar, porque é ideal que você receba a documentação com certa antecedência, né, para poder estudar a documentação, para poder verificar se a carta de preposição realmente veio no seu nome, o subestabelecimento veio no seu nome. Agora, se você recebeu tudo em cima da hora e não conseguiu checar, eu sugiro que você alinhe isso com o seu cliente. Né, de quanto tempo você precisa com antecedência para conseguir estudar a documentação para sua audiência. Se isso não aconteceu, você vai para a audiência. Nunca vai falar, não, mas eu recebi, faltando 30 minutos para a audiência, não consegui estudar, e então não vou. Nunca. Sempre compareça, tá? Isso vai gerar um vínculo e uma fidelização entre você e o seu cliente. Certo? Agora, quem não me acompanha ainda, eu peço sempre para entrar nessa fanpage que eu estou fazendo a live, curtir e também assinar o canal no YouTube, que eu sempre trago dicas para o dia a dia do correspondente, seja aquele que está começando agora. Eu recebo muitas mensagens de quem está começando, agradecendo os vídeos. São situações assim que só na prática, por exemplo, essa que eu estou dizendo, é uma situação que pode acontecer. Ninguém vai te ensinar, em nenhum lugar você vai ler algo sobre isso, porque realmente é a prática. É você ter uma sacada e falar, nossa, é verdade, talvez faça sentido o que ela está falando, talvez faça sentido eu comparecer, ainda que não tenha recebido as orientações. E o que eu quero com esse projeto é justamente isso, né? Unificar a classe, passar sacadas do meu dia a dia, e também quero aprender. Então, se você tiver alguma situação que passa aí na sua comarca, ficaria muito feliz se você me mandasse, porque eu também quero aprender. Também sou correspondente e acho que é uma evolução constante, né? Ninguém sabe tudo de todas as coisas, né? A sacada que eu tinha para falar hoje é essa. Eu espero que, se acontecer novamente, pense nisso que eu estou falando, né? Considere isso que eu estou falando. Para que você não se queime com o seu cliente, para você não se queimar no mercado, porque é um mercado onde todo mundo fala de todo mundo. Doutora Carla colocou aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Isso aconteceu comigo, eu fui contratada e por várias vezes questionei sobre os documentos e só fui descobrir que houve acordo porque vi no ISAGE. Cobrei a metade do valor da diligência e não me respondem mais. Inclusive, me bloquearam no WhatsApp. Falta de caráter. Mas o mundo dá voltas. Atuo em comarca pequena e eu e uns 3 advogados aqui que fazem correspondência. É isso que eu falei, doutora Carla. Isso realmente pode acontecer mesmo. Eu também acho que isso é uma falta de educação, é uma falta de consideração, porque com certeza nesse dia que você tinha essa audiência, você poderia ter até recusado outras propostas de trabalho, até às vezes com valores maiores, e você, por ser uma pessoa que tem comprometimento, recusou, porque já tinha uma audiência, né? E não ia deixar o seu cliente na mão. Aí descobre ainda no site do ESAGE que teve acordo. Realmente é uma situação muito complicada. Mas, infelizmente,
alguns escritórios ainda pecam nessa falta de organização. É difícil a gente falar, né, que falta de caráter e tal. É muito assim, falta de consideração, né, falta de organização. De você lembrar que fez um acordo num caso, afinal de contas você fez uma minuta, e comunicar o colega que você contratou para comparecer em audiência. É o mínimo que você pode fazer, realmente. E eu sei que muitos correspondentes, às vezes, eles ficam com isso, né? Ah, eu não recebi a orientação, ninguém me ligou, porque com certeza, então, fizeram acordo, ou então contrataram alguém de menor valor e acaba ficando nessa dúvida e não comparece. Mas é muito relativo isso. Pode ser e pode não ser. E aí você vai pagar para ver, né? E vai acabar perdendo, às vezes, o seu cliente. Então, a sugestão que eu dou é se entrar em contato. E mesmo se não conseguir, né, o e-mail e não conseguir o contato, a minha sugestão é que compareça. Infelizmente, nesse caso, né, como você falou, doutora, eles te bloquearam no WhatsApp. É uma situação super constrangedora. Mas, assim, você até consegue cobrar essa diligência em outros meios, né? Se você concorda comigo, se você foi contratada para o ato e não houve uma descontratação, então você está contratada para o ato. Se porventura eles se eximirem do pagamento e falarem que não teve acordo, não teve audiência, então, mas eu tenho um contrato, eu tenho o e-mail para nós correspondentes, se equivale a um contrato, certo? É por lá que nós realizamos o nosso contrato mesmo com o cliente, ali que ele vai nos contratar para os atos. Então, se você tem um e-mail te contratando e não tem um e-mail te descontratando, teoricamente, você tem direito, né? Ao meu ponto de vista. E olha que eu tenho uma empresa de correspondente e mesmo assim, eu realmente eu tenho convicção disso que eu estou falando. Se um dia a minha equipe contratar alguém para fazer uma audiência, não descontratar, isso já aconteceu aqui. Não para audiência, mas para diligência, contratar 2 correspondentes, acabar não descontratando, né? Eu paguei os 2. Porque o erro foi da minha equipe. O erro não foi do correspondente que foi lá. Mas essa sou eu, né? Quem dera que quiseram que a maioria das empresas, dos escritórios, pensassem da mesma maneira. Mas é muito fácil pensar da mesma maneira, é só você se colocar no lugar da outra pessoa, né? Eu penso assim. E me colocando no lugar da outra pessoa é mais difícil a gente errar. Enfim, era isso que eu tinha para falar hoje de manhã. Eu vi que muita gente entrou na live e ficou muito feliz por isso. Se você puder compartilhar, se você puder assinar o canal, também no YouTube vai ajudar. Porque o que eu quero aqui é simplesmente trazer essas dicas e aprender. Ensinar e aprender. Só isso que eu quero no canal, tá bom? Bom dia de trabalho aí para todo mundo, boas audiências, boas diligências e até mais.